Foi por mim, foi por você que Jesus se entregou na cruz para nos dar a salvação. Quero desejar-vos um feliz e cordial sábado na presença do Senhor. Hoje está se encerrando a Semana Santa, mas você sabe que a Semana Santa, com o término dela, é o início do mês santo, na qual o pastor Márcio mencionou aqui. Queremos relembrar mais uma vez, e quanto mais falarmos sobre isso, mais estaremos atentos. Relembrando hoje que às 15 horas teremos a reunião com todas as frentes missionárias, como foi mencionado. Todos os líderes de pequenos grupos, todos aqueles que estão envolvidos, toda a liderança da igreja precisa estar aqui presente, para que você possa então, a partir de hoje à tarde, já saber qual vai ser o direcionamento para o mês santo, o mês de evangelismo. Contamos com todos aqui, todos aqueles que vão estar envolvidos, para que todos estejam aqui e já se preparem. E eu quero também, nesta manhã, antes da mensagem, como hoje é o último dia do mês de março, eu quero fazer uma oração especial para você que completou mais um ano de vida nesse mês de março. Quantos aqui fizeram aniversário no mês de março? Amém? Gostaria que você viesse aqui à frente, eu também fiz, e nós iremos orar por todos nós. Vem aqui à frente. Quero parabenizar a todos. Então, de todo esse mês de março, nós temos aqui todos que completaram um ano de vida. E também quero destacar a nossa querida irmã que vai nascer hoje de novo também. Então ela vai completar aniversário 2 vezes no mês de março. Primeiro, nascimento físico, e segundo, nascimento espiritual. Convido a igreja a se colocar em pé para juntos nós falarmos com Deus. Oremos então. Maravilhoso Deus, queremos agradecê-lo nesta manhã de sábado, agradecer especialmente por todos nós que estamos aqui à frente, que completamos mais um ano de vida. O Senhor até aqui nos abençoou, e agora nós pedimos para que o Senhor continue nos abençoando. Derrame as tuas bênçãos sobre todos e nos acompanhe a cada dia. Estejas conosco agora também no abrir da tua palavra. Vamos abrir a tua palavra e estudar também mais um tema. Em nome de Jesus agradecemos. Amém. Parabéns a todos vocês, a todos nós, aliás. Que o Senhor nosso Deus continue nos abençoando. Amém. O tema da semana foi tratando sobre liberdade. O tema foi libertos. E nós vimos ali diferentes histórias falando sobre este tema. Hoje, o título é Libertos Enfim. E a mensagem está em Marcos capítulo 16, verso 1 a 11. E convido você a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 16, versos 1 a 11.
No capítulo 16, vem falando sobre a ressurreição de Jesus. Nós vimos nos evangelhos a descrição de que Jesus nasceu, ele teve um ministério onde ele chamou alguns homens que nós conhecemos e a Bíblia retrata como discípulos, apóstolos de Jesus. E sabemos que durante 3 anos e meio Jesus estava ali treinando, ensinando esses homens e os preparando para mais adiante o que iria vir, o que iria acontecer. E em certa ocasião, nós também já vimos que Jesus ele foi traído por Judas, levado de forma injusta para um julgamento também injusto, foi açoitado, crucificado e morto. E sabemos que a morte é algo terrível. Certa vez uma garotinha, no sepultamento da sua jovem mãe, ela fez uma pergunta para o pastor, ou melhor, ela estava chorando muito e disse: pastor, não permita que coloquem a minha mãe nesse buraco. Sabe, queridos, eu fiz já muitas cerimônias fúnebres. E é um momento muito doloroso quando você vê a família sofrendo. Eu mesmo passei há exatamente 2 anos perdendo minha mãe, quando ela foi nos visitar pela primeira vez aqui no norte, lá no estado do Amapá, em Macapá, mais propriamente dito. E em 15 dias que ela estava conosco, ela morreu. Longe dos meus demais familiares, e ali nós tivemos que fazer o sepultamento da minha mãe. Algo difícil. E de todos os sepultamentos que eu vejo que há sofrimento e dor. Sofrimento porque você perde alguém que você ama. Sofrimento porque você e eu não estamos preparados para a morte, porque também não fomos criados para morrer. Deus nos criou para vivermos eternamente, mas com a entrada do pecado em nossa vida, hoje nós morremos. A partir do momento em que uma criança nasce, ela morre a cada dia, porque ela envelhece e ela já começa a sentir, nos seus primeiros momentos de vida, o peso do pecado, a reação do pecado na vida do homem. Portanto, esta menina chegou: pastor, não permita que coloquem a minha mãe neste buraco, neste sepulcro. E você vai responder o quê? Num momento desse. E as pessoas ali olhando aquela cena, algo doloroso. As mulheres que estavam ali testemunhando a morte de Jesus. Nós sabemos na Bíblia que quase não deu tempo deles prepararem, aliás, não deu tempo deles prepararem o corpo completamente de Jesus quando ele morreu. Jesus morreu numa sexta-feira e ele foi enterrado porque já era lá por volta das 16 horas, quando ele morreu, bem à tarde. Não daria tempo porque a Bíblia diz que o sábado já estaria se iniciando, então eles fizeram de um jeito, de uma forma, preparando mais ou menos o corpo de Jesus para que no primeiro dia da semana as mulheres pudessem ir lá e terminassem de preparar o corpo de Jesus. Portanto, o capítulo 16, verso 1 diz assim: passado o sábado, elas guardaram o sábado do Senhor. E diz assim: Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem ungir o corpo de Jesus.
muito cedo, no primeiro dia da semana, logo depois do nascer do sol, foram ao sepulcro. Diziam umas às outras: quem removerá a pedra da entrada do sepulcro? Mas olhando, viram que a pedra, que era muito grande, já estava removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido com um manto branco, e ficaram espantadas. Aquelas mulheres se assustaram ao ver aquele jovem, porque elas foram com o objetivo de preparar o corpo de Jesus, e já estavam conversando entre elas: quem será que vai remover aquela pedra? Porque a pedra era muito grande, a pedra que tampava o sepulcro era muito pesada. Elas não teriam forças para remover aquela pedra, para poder então preparar o corpo de Jesus. Mas, para surpresa delas, quando elas entraram ali, elas viram a pedra já removida e foram ao sepulcro. Lá dentro encontraram um jovem vestido de branco, que nós sabemos que era um anjo que estava ali. E aqui diz ainda: ele lhes disse: não vos assusteis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, já ressurgiu, não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis como ele vos disse. Tremendo e assombradas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. Nada disseram a ninguém, porque temiam. Tendo Jesus ressurgido de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. A Bíblia diz que essas mulheres, elas saíram tão assustadas dali, mas elas não falaram para ninguém, foram diretamente obedecendo às palavras do anjo, que relatou para elas o que elas deveriam fazer. Então elas foram procurar os discípulos para anunciar que Jesus havia ressuscitado. A morte, ela parece ser o fim de tudo. Quando nós olhamos uma pessoa que morre, vemos pessoas morrerem, percebe-se que parece que a morte é o fim de tudo. Ela se assemelha a uma verdadeira prisão. Romanos capítulo 6, verso 23 diz que o salário do pecado é a morte. O pagamento, o resultado final pela desobediência à vontade de Deus é a morte. O pecado é a morte. O pecado traz a morte. Mas o fim não está ali. Porque o verso diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E para aqueles que aceitam Jesus como Salvador, para aqueles que aceitam, que creem que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, a Bíblia diz que mesmo que morra, ressuscitará para viver para sempre. Então, para alguns a morte pode ser sim, e será o fim. Para aqueles que não acreditam em Jesus como Salvador, a morte é o fim de tudo. Mas para aqueles que creem em Jesus, mesmo que morra, ressurgirá novamente, ressuscitará. Sua morte, aliás, a morte de Jesus, ela está alicerçada sobre 3 poderosos e inabaláveis pilares. Está alicerçado sobre a encarnação. João capítulo 1, o Evangelho de João capítulo 1, você vê logo no início, João capítulo 1, diz que
No princípio era a palavra, o verso 1, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E aqui diz mais abaixo, que a palavra no verso 14 se fez carne, e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A encarnação de Jesus aqui é um desses alicerces, é um desses pilares, aonde Jesus, como Deus, deixou toda a sua glória no céu, para vir a este mundo e viver como um homem, nascer como um homem, e nos dar o exemplo de como nós devemos viver. Jesus é o único modelo perfeito, na qual eu e você devemos seguir. E a palavra de Deus, a Bíblia, ela descreve este modelo perfeito. Um outro alicerce é a sua morte, porque a sua morte pagou o preço pelos nossos pecados. O salário do pecado é a morte. A minha morte, a sua morte, a morte de todas as pessoas que já existiram, existem e ainda existirão daqui para frente neste mundo, não são capazes, mesmo todas elas juntas, não são e não seriam capazes de pagar o preço pela desobediência à vontade de Deus. Somente a morte de Jesus foi capaz. Somente alguém sem pecados poderia vir e morrer por nós. Jesus, ele se propôs morrer por nós, e a sua ressurreição é o terceiro desses pilares, porque a sua ressurreição nos garante, nos dá a certeza de vida eterna. E ele disse: conhecereis a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é vida, Jesus é salvação, Ele é a nossa esperança. 1 Coríntios capítulo 15, verso 17 diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Se em minha vida Jesus ainda não ressuscitou em meu coração, o que eu acredito não vale de nada, porque Jesus precisa nascer em nosso coração. Jesus precisa nascer no seu coração, e é por isso que Ele está batendo nesta manhã hoje. Eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3, verso 20. Ele está batendo a porta do seu coração. E Efésios capítulo 4, versos 22 a 24 diz que nós precisamos sepultar, precisamos nos despojar da nossa velha vida, do nosso velho caráter, do nosso velho eu, para que o novo homem possa nascer em nós. E é por isso que 1 Coríntios capítulo 15, verso 17 diz: se Cristo ainda não nasceu em você, se Cristo ainda não nasceu no seu coração, na sua vida, então a sua fé não vale de nada. É vã, não serve para nada, porque Jesus é o único caminho, queridos. Jesus é a única certeza de salvação e esperança. Só em Jesus alcançamos a salvação, e é por isso que a nossa velha vida precisa morrer. O nosso velho eu precisa morrer. Ao ressuscitar os mortos, Jesus dava aos seus seguidores uma clara certeza e uma clara demonstração do poder de Deus sobre a morte, tornando assim a promessa de sua ressurreição uma verdade
que deveria ter sido mais facilmente aceita pelos seus seguidores. Quando Jesus ressuscitou a Lázaro, e quando ele ressuscitou as pessoas nas quais ele ressuscitou, essa deveria ser uma demonstração, aliás, era uma demonstração de que aquelas pessoas ali, aqueles homens, aqueles judeus, deveriam seguir e acreditar no poder de Deus. Mas alguns diziam que ele expulsava demônios por Beelzebu, pelo diabo, e tudo aquilo não era de Deus. Mas Jesus é o próprio Deus que sim veio, nasceu neste mundo e morreu por nós. Amém. É o próprio Deus na qual Nicodemos, aquele líder respeitado em Israel, João capítulo 3 descreve a história de Nicodemos, quando ele de madrugada foi buscar a Jesus, buscar os conselhos de Jesus, e ele disse: Rabi, mestre, Senhor. Nicodemos reconhecia que Jesus não era comum, e ele disse: os milagres que o Senhor opera indicam que o Senhor veio dos céus. O Senhor não é daqui. Em outras palavras, o Senhor não é um homem comum, o Senhor veio de Deus. Nicodemos reconheceu isso em Jesus, mas ele precisava nascer de novo. E talvez eu e você ainda precisamos nascer de novo. Precisamos nascer. Não o meu velho caráter, não a minha velha vida, mas Cristo precisa nascer em nosso coração. O significado de Cristo nascer no seu e no meu coração significa exatamente que a minha velha vida, os meus velhos hábitos, quem eu era no passado, não podem viver de novo. Eles devem estar sepultados na cruz, para que a vontade de Deus hoje se faça na minha e na sua vida. Isso significa nascer de novo. Significa uma transformação de pensamentos, de atos, de caráter. Você não pode viver a velha vida que você vivia no passado e ao mesmo tempo achar que você nasceu de novo. Nascer de novo significa que uma velha natureza precisa morrer. Uma velha vida precisa deixar de existir. Existiam algumas teorias em relação à ressurreição. A primeira delas era sobre a teoria do mito. Defendia que Jesus nunca existiu. Cristo foi uma criação do pensamento, das ideias dos discípulos, daqueles homens que viviam no passado. Uma outra teoria é a teoria do desmaio, que Jesus realmente não morreu. Ele apenas desmaiou e disseram que ele ressuscitou. A outra é a da alucinação, sugere que os discípulos tiveram uma alucinação coletiva, como se Jesus tivesse de fato ressuscitado. Então eles não estavam dizendo a verdade da ressurreição de Cristo. A outra era a teoria da conspiração, na qual os discípulos estariam sendo mentirosos. Mas nós sabemos que isso não é verdade, queridos. Jesus morreu, Jesus ressuscitou para que eu e você tivéssemos vida. Se você visitar o túmulo de alguns homens importantes na história, você vai encontrar o túmulo e os restos mortais que estão lá. Mas se você visitar o túmulo de Jesus, há algumas suposições em Israel aonde seria o túmulo de Jesus, mas em nenhuma dessas você vai encontrar os restos mortais de Jesus, porque os restos mortais de Jesus ressuscitaram, e Jesus não está mais aqui.
Jesus foi para o céu. Jesus está lá no céu, intercedendo por você, neste momento, intercedendo por nós, neste momento. Quando o inimigo de Deus diz que eu e você somos culpados, que eu e você não somos inocentes, que eu e você agora erramos e merecemos a condenação, então Jesus diz: mas eu morri por você, eu morri por eles, nas palmas das minhas mãos estão gravados. A nossa vida depende de Jesus. Isaías descreve que Jesus foi moído pelas nossas transgressões. Ele foi assolado, ele foi maltratado pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados. Porque eu e você merecíamos morrer. O verso 4 de Isaías 53 diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, contudo nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele levou os nossos pecados na cruz, Ele levou sobre Ele as nossas transgressões. Em outras palavras, Jesus levou a culpa que é nossa sobre Ele e morreu na cruz para nos dar vida, para nos dar salvação, para nos dar esperança. Por meio de seus escritos, compreendemos que se Deus valoriza tanto o corpo a ponto de restaurá-lo e ressuscitá-lo para a eternidade, os cristãos devem preservá-lo. 1 Coríntios 6, 13 e 15. Paulo, ele utilizou esse tema para descrever a ressurreição. Quando hoje as pessoas podem não valorizar a vida, o ser humano, mas quando Jesus ressuscitava o homem, Ele estava querendo mostrar que a nossa vida tem valor diante dEle, que a sua vida tem valor diante dEle. A ressurreição de Jesus nos trouxe a garantia de total libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a Cristo e Cristo te dará a liberdade, a salvação. Jesus é salvação, Jesus é esperança. A imortalidade, ela é dada aos salvos como um dom por ocasião da segunda vinda de Jesus. Portanto, quando Jesus vier, meu querido, você e eu, que aceitamos Jesus como Salvador, ao permanecermos fiéis a Deus, quando Ele vier, se eu e você estivermos vivos, 1 Coríntios capítulo 15 diz que nosso corpo será transformado num abrir e fechar de olhos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 13 a 18, diz também que os mortos, se nós estivermos mortos, mas morrermos em Cristo, então nós vamos ressuscitar primeiro do que aqueles que ficarem vivos vão ser transformados. Ressuscitaremos com um novo corpo, ressuscitaremos na glória, a glorificação. E a Bíblia diz que todos irão se encontrar com Jesus nas nuvens dos céus. Amém. E nunca mais vai haver morte, nunca mais vai haver choro, nunca mais vai haver pranto. Apocalipse capítulo 21, verso 4 diz que Deus enxugará dos seus e dos meus olhos toda lágrima, todo sofrimento, e não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais sofrimento, não haverá mais uma menina dizendo: pastor,
Por favor, não permitam que coloquem a minha mãe neste buraco. Nunca mais vai existir isso, meu querido. Nunca mais vai existir sofrimento. Eu e você nunca mais veremos pessoas sendo sepultadas. Eu e você nunca mais veremos pessoas chorando porque um ente querido morreu. Porque todos viverão para sempre. Todos viverão eternamente. E somente a paz, o amor e a esperança em Cristo Jesus, a salvação, a graça, serão eternas para sempre. Jesus, Ele é a chave para a vida do crente. Ele vive em nosso coração pelo Espírito Santo. João 14, Ele disse: eu irei ao Pai e enviarei para vocês o quê? O Consolador, o Espírito Santo, e Ele estará convosco para sempre. O Espírito Santo precisa habitar no seu e no meu coração para sempre. Foi por isso que Jesus enviou o Espírito Santo, porque hoje Ele está intercedendo por nós no céu, intercedendo pelos seus filhos, e o Espírito Santo hoje está em prontidão para que você e eu abra o coração e permita que Ele habite em nossa vida. Mas Ele só pode habitar na minha e na sua vida se nós permitirmos, se nós aceitarmos, se nós quisermos a salvação. A encarnação, a morte e a ressurreição de Jesus são garantias de que seu ministério foi perfeito em nosso favor e que seremos libertos finalmente da morte. Eu e você seremos, enfim, libertos da morte, libertos da condenação, libertos do pecado, mas a decisão está em suas mãos. A decisão está em nossas mãos. Eu quero chamar aqui à frente duas pessoas que tomaram essa decisão. O irmão Ícaro e a irmã Cacilda. Nesta manhã eles vão morrer para o mundo, para o pecado, para a velha vida. Mas eles vão ressuscitar espiritualmente em Cristo Jesus. A morte, queridos, Jesus, a Bíblia, a palavra de Deus, ela representa a morte também através do batismo. O batismo significa quando uma pessoa é sepultada nas águas de corpo inteiro, significa que o seu corpo, a sua velha vida, quem você era no passado, está sepultado. E quando nós trazemos novamente a pessoa das águas, ela ressurge das águas, significa uma nova vida. Portanto, o Ícaro e a irmã Cacilda, nesta manhã, a vida deles vai ser uma página em branco a partir do momento em que eles forem batizados. Uma nova vida em Cristo Jesus. E eu quero aqui fazer 3 perguntas do Manual da Igreja, voto alternativo. Se vocês aceitam, apenas respondam afirmativamente. Vocês aceitam Jesus Cristo como Salvador na vida de vocês? Amém. Vocês acreditam na vinda de Jesus, que muito em breve Ele virá nas nuvens dos céus, e vocês querem estar preparados para este grande dia? Amém. Jesus Cristo, Ele foi batizado nas águas de corpo inteiro. O batismo por imersão, dando exemplo para nós, como nós devemos ser batizados, que é o símbolo da morte para a velha vida e ressurreição para uma nova vida em Cristo. Vocês aceitam serem batizados da mesma forma como Jesus foi batizado? Sim.
Amém. Eu proponho aqui aos queridos irmãos batizados da igreja aqui de Cidade Nova 5, que após o batismo, o nosso querido irmão Ícaro e a irmã Cacilda sejam aceitos como novos membros da igreja, com o seu levantar da mão direita. Amém. Convido a igreja a se colocar em pé neste momento. Nós iremos orar pedindo a bênção do Senhor por este batismo, por este momento. É um momento especial, é um momento de morte para a velha vida e ressurreição para a nova vida. Feche os seus olhos, falemos com Deus. Senhor nosso Deus, queremos agradecê-lo nesta manhã e pedimos a bênção pelos nossos irmãos Ícaro e irmã Cacilda. Eles serão batizados para a honra e glória do Teu santo nome. Que o Senhor os acompanhe durante a vida deles, para que eles agora, que vão nascer de novo, serão bebês espirituais, que precisarão do alimento espiritual, do crescimento a cada dia. Que o Teu Santo Espírito esteja acompanhando eles, dando sabedoria para que eles cresçam. Que o Teu Santo Espírito também esteja motivando os irmãos desta igreja para estarem abraçando esta família, abraçando esses irmãos e os ajudando neste crescimento também. Entregamos esses irmãos em Tuas mãos e agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor.